Então uma coisa que eu uso muito bem para explicar é assim, karatê. O karatê é uma modalidade antiga, tal, japonesa. O karatê você disputa em várias categorias, mas as principais. Kata, que é a seção de movimento, onde eu estou enfrentando vários adversários imaginários, e o kumite, que é a hora que eu estou lutando. No Kung Fu não é diferente. Então, se eu estou fazendo as formas, que seria o kata no karatê, o nome disso é taolu. Vulgarmente o pessoal chama de kati, mas é taolu. Se eu vou lutar, o nome desse ato de se lutar sem armas é sandá. Então não existe um praticante de Kung Fu que vai fazer um combate, isso tradicionalmente o nome daquele combate não seja sandá. Sandá é o ato de se lutar livremente. Isso aí tem mais de 2000 anos. Isso aí, antes da construção da Cidade Proibida, o nome já tem a citação de Sanshou Tuida, o ato de se lutar livremente. Olá pessoal, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Eu sou Jean Ferreira, professor de Kung Fu. Estou aqui com um amigo de longa data, né, um irmão do Kung Fu, o Fábio, o professor Fábio. E hoje vamos falar sobre um assunto, né, as polêmicas e aí as controvérsias entre o que é tradicional e o que não é. E aí, Fábio, esse é um assunto que na mídia, né, tanto as mídias sociais, tanto Facebook, internet, até hoje se debate muito sobre isso, né? A gente inclusive, a gente se conhece desde moleque, né? Muito tempo a gente se conhece. A gente debate isso, acho que desde o início, né? Desde sempre. A procura nossa era saber o que era, da maneira que era realmente, não o que o pessoal achava que era, né? Então, eu acho que esse é um tema que a galera vai curtir. E a gente vai quebrar um monte de paradigma aqui hoje. Então vamos lá, Fábio. Fala um pouco da sua história, um pouco do seu início, assim, dentro da arte marcial. Como tudo começou na sua vida? Tá. Kung Fu eu comecei com 10 anos, estou com 43 agora. Então eu comecei com 10 anos, comecei com Shaolin. Em 97 a gente se conheceu, daí eu me introduzi numa escola de Choi Lei Fa, e onde eu pratico até hoje. Mas nesse período eu tive bastante experiência dentro do Shaolin Norte, tive bastante experiência com Wing Chun e agora com estudo dentro do Kali filipino. Então, essa busca minha de entender o que eu faço, ela engloba outros sistemas também. Isso aí há bastante tempo, já 32 anos. Aí. Legal. Uma coisa que eu admiro bastante em você, Fábio, essa busca não só pela prática, mas pelo entendimento da arte marcial em geral, né? O próprio Kung Fu, que exige estudo, não só a prática, né? Acho que desde criança... Essa coisa é nossa, né? Essa coisa é nossa. Então. Desde que a gente começou a treinar junto, a gente tem essa busca, né? A gente estudava, né? Então isso eu acho uma coisa que a gente não perdeu. E você está falando de referência, eu também tenho você como uma referência de quem estuda para saber o que é realmente e não deixar o pessoal no vácuo para tentar entender o que acha que é ou ter sua própria interpretação. Claro. E não só a prática, assim como pessoal, mas essa vontade de ensinar também é muito... Nasceu lá atrás, né? Sim. A gente era criança ainda, ali meio adolescente, já crescendo dentro da arte marcial, já surgindo aquela vontade de ensinar, de passar à frente. Eu acho que isso é um dom que Deus deu, né, pra gente. Eu acho que isso é um dom nosso. Acho que um atleta não necessariamente é um bom professor e um bom professor não necessariamente é um bom atleta. Sim. Mas o bom professor ele tem que se dedicar, acho que ele tem que nascer com isso, de ser professor, de ter voz de comando, de gostar de ensinar, de corrigir, de buscar a perfeição no atleta, né? Acho que isso é uma coisa que nasceu com a gente. A gente não nasceu falando, eu vou ser, sei lá, açougueiro quando eu crescer, policial quando eu crescer. Exatamente. Não, eu pequeno eu sabia que eu queria dar aula de Kung Fu. Passei por outras artes marciais, meu pai era instrutor de Hapkido, um oficial da polícia, então foi quem começou a me ensinar as primeiras coisas. Mas desde pequeno, eu garanto que você também, a gente se conhece há muito tempo, a gente tinha essa coisa de ser professor de luta. Sim. É inexplicável, mas é isso aí, a gente já nasceu para ensinar. É muito legal. E entrando então um pouco mais no assunto principal do vídeo, com relação a... Bom, na nossa época, assim, nos anos 90, estava muito forte os filmes, né, de artes marciais,
tanto Bruce Lee como Jet Li, o próprio Van Damme, né? Até hoje. Até hoje. A gente faz a sessão nostalgia e começa a ver os filmes antigos, é verdade. Pra caramba. E serviu como base também, assim, de incentivo pra gente até procurar. Acho que muitos atletas e muitos professores de hoje tiveram os filmes como uma fonte de inspiração, né? O primeiro contato ali é através dos filmes e aí depois foram se buscando academias, até porque não faz parte da nossa cultura. Então foi introduzido não só no Brasil, mas no mundo, através dos filmes, né? E eu queria saber de você o que você acha dessa atuação dos filmes, dessa participação, o que contribuiu para a divulgação da arte marcial chinesa no mundo? No mundo, Assim, na nossa época, era outro tempo, né? Foi outra época. A gente mudou muita coisa de lá para cá, os costumes mudaram e a gente, como a nossa arte marcial tem mais de 5.000 anos, a gente tem que se adaptar e por isso que a gente está vivo até o dia de hoje. Sim. Eu acho que o cinema é de extrema importância para a divulgação. Tanto é importante que eu comparo o cinema dos anos 80, 90, até dos anos 70, Shaw Brothers, esses filmes chineses, eu comparo ele com os eventos de MMA hoje. O que é aquilo a não ser uma propaganda da arte marcial? Então acho que o filme, ele é meio que, como não tinha esse tipo de coisa, esse tipo de evento, os eventos eram muito controlados porque tinha muita regra de segurança e a justiça às vezes não permitia que esses eventos acontecessem, mas acabava que muitas organizações faziam evento clandestino e tal. Nossa época era tinha muita coisa clandestina, né? Demais. Os caras saíam na mão lá e não tinha regra, não tinha ambulância, não tinha nada. Hoje em dia já é uma coisa profissional, evoluiu muito, mas eu acho que o que ajudou muito a nossa arte marcial foi a parte do cinema. Hoje eu encaro essa parte do cinema como foi o que projetou o Kung Fu nos anos 80 para frente. Uhum. E também ajudou a dar uma apagada no Kung Fu, principalmente pela interpretação de quem assistia. Sim. Não apenas de quem praticava. Quem praticava na nossa época sabia o que era. Sim. Então a gente sabia diferenciar o que era o filme do real. Do né? real. Assim como você não vai ver o Capitão América correr na rua, você não vai ver o chinês correr no bambu, entendeu? Então essa coisa as pessoas misturavam muito, né? O pessoal era muito inocente naquela época. Então eu acho assim, projetou o Kung Fu muito nos anos 80, 90. Uhum. Nos anos 2000, no início a gente ainda estava alto, mas o pessoal, a confusão que se faz do cinema, do lúdico, do que é para vender, do que é bonito, não necessariamente é Kung Fu. E vou ser mais sincero aqui, não é Kung Fu, entendeu? Mas é o que ajudou na projeção disso aí. Você assistiu um filme mais moderno, Panda, exato. Mulan, isso leva o pessoal a ter aquela coisa, para criança, né? Exato. Coisa mais lúdica, que ele vai aprendendo aquela arte marcial num tom mais regulado, num tom mais para a saúde. Você tem diversas maneiras de estar ensinando, né? Sim. Mas acho que tem os prós e os contras. O cinema ajudou muito com o Kung Fu e também atrapalhou bastante. Até porque o legal do filme, do cinema, é trazer a cultura também. O orgulho. Aproximar. O orgulho de ser um guerreiro de Kung Fu. Exato. Aquela coisa da China, sim. Dos impérios, do cara honrado, mestre. Até porque um bom filme de Kung Fu, você não avalia só o combate. Não. Tem todo o histórico, tem todo o porquê da luta. O Tigre e o Dragão, por exemplo, que o pessoal, que eu acabei de citar, o cara correndo no bambu e tal. Isso. Cara, isso pra mim é tão irrelevante. Exatamente. Porque, pô, você enche sala de cinema pra ver 5 Homem-Aranha soltar teia e voar porque o cara foi picado por uma aranha. É mais fácil aceitar, né? Você aceita o John Rambo acabar com o exército do Vietnã inteiro, se a gente sabe que o Vietnã deu um couro, né, neles, né? Exatamente. Então, é entender que aqueles são os heróis do formato chinês. Isso. Você pega o Tigre e o Dragão, você vê o Li Mubai. O Li Mubai nada mais é do que o Superman chinês. Exato. Daquela, né? E cara, aquilo ali é recheado de cultura, recheado de filosofia, de história. Chinesa, tudo. Eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho que o Tigre e o Dragão, dos filmes mais modernos, 2000 pra cá. E o Clã das Adagas Voadoras, aquilo ali é uma aula de cultura chinesa, mas as pessoas só percebem
cenas de combate é a hora que o pessoal tá voando, né? Não entende o ensinamento. Exatamente, até porque aí entra naquela questão do wuxia, né? Que é Sim, o místico misturado com o herói. Sim. Tudo isso no Kung Fu é interligado, né? Você não tem como, se você separou, você matou Kung Fu. Sim. Separou, você matou Kung Fu. Tudo é igual uma competição, tudo tem que ter o mesmo grau de importância, senão você não está fazendo todo. Eu li hoje isso, é um ditado chinês, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Você entendeu? Você não está fazendo todo, você não está fazendo corretamente. Exatamente. Que isso aqui mata, né? E aí entrou o Bruce Lee para quebrar um pouco essa coisa de voar, essa coisa de espada, uma luta mais... Você vê que ele sofreu. Mais chão, né? Uma luta mais real. Sim. Essa era a filosofia dele. Sim, Bruce Lee, ele o cara... Ele cresceu num ambiente violento ali em Hong Kong, né? Então, o moleque passava por briga, desentendimento. Ele era um jovem como qualquer um, né? Sim. Ia pra balada, tinha namorada. Eu costumo falar que a arte marcial é igual a matemática. Você gostando ou não, uma hora ela vai parar na sua frente. E se você não tiver o mínimo de conhecimento, você vai se ferrar. E ele tinha essa visão, isso acho que é uma coisa importante. Filme, inclusive, eu acho que ele sofreu bastante em filme, porque a maioria dos filmes dele, se você reparar, sempre tem uma cena onde ele está rodeado por inimigos e ele bate em todos. Exato. E quem conhece a filosofia do cara sabe que ele detestava esse tipo de coisa, porque ele sabia que essa coisa era viagem, era firula. Que é mais para vender, né? Não tinha como fugir do cinema. Tem que ter o lúdico, senão não vende. Se o Homem-Aranha não soltar a teia, de aranha não tem nada. Até porque uma luta real, ela é feia e rápida. O Kung Fu é horrível. Ele é rápida e direta. O Kung Fu é mais feio do que um monte de luta. Isso feio. Eu tenho certeza. A gente que é do meio sabe. O Kung Fu é feio. E se for realmente aplicar num filme essa luta real, é feia. Então não atrai, né? Diferente que vai lotar o cinema vai ser lutador de MMA, esses caras vão lotar porque vão falar, nossa, que negócio feio, mas é legal. Exato. É o que a gente conhece como o que funciona, né? Exatamente. Na verdade, eu tenho até a gente vai vendo mais pra frente, eu tenho até a ideia de que não há nada que não funcione. Cara, eu mudei... Há o professor que não sabe ensinar direito. Exatamente. Ao longo do tempo também mudei muito a minha cabeça com relação a isso. Não há nada que não funcione. Há golpes. Antigamente eu me questionava, mas isso é só para ginástica. Mas se bem adaptado e bem treinado, não existe. No próprio MMA, quantos furacões você já não viu? Voadora. Dedo no olho. Dedo no olho, nego andando na grade chutando. Esses dias teve um aí que o cara chutou um frontal, o cara pegou a perna dele, ele mandou um você fala, lateral de costas, um rodar de calcanhar na cara, nocauteou o cara. Isso era só em filme. Andar na parede, pô, os caras viram isso aonde? Eles viram sessão kickboxing, pô. Passava na Bandeirantes. Exatamente. Kickboxing. Isso era quinta-feira que passava sessão kickboxing? Isso, acho que sim. O cara corria na parede, Eu vi vários disso aí já. Então, assim, tudo que... E o quanto o cara não treinou para funcionar? Então, a arte marcial ela é uma destruidora de paradigma, né? Então. Você vê, o pessoal olha o Roy Nelson, barrigudão, entrando no ringue, no octógono, por exemplo, todo mundo acha que ele vai... Roy Nelson, que por falar nisso, vem do Kung Fu, né? Sim. É um praticante Kung Fu. Tanto é que ele entra, ele é anunciado como... Lógico que ele treinou outras artes marciais, tem um background de outros, mas o início dele, a base dele, o background é Kung Fu. É um cara que você olha e fala, esse cara não vai ganhar do grandão, do fortão. Ele vai lá, ele destrói os paradigmas, ele mostra que... eu acho que a luta é uma destruidora de pensamento fixo. Eu acho que isso é fundamental. Coisa que o Bruce Lee também já falava desde 1960. Pois estava bem adiantado. Estava na frente. Fábio, você como um atleta e preparador físico, treinador de campeões, né? Inclusive do... Ex-atleta, de MMA, né? Tô gordinho, né? Mas já tem uma história aí, uma bagagem uns 10 boa. Anos já. Mas você hoje está mais atuando então como treinador, inclusive alguns alunos seus já participaram Participam ainda. De MMA, né? E aí, por exemplo, essa questão do Kung Fu, que muitas pessoas não entendem, que vê o Kung Fu preso no que vê no filme, dos animais, da coisa mística, mas não associa o Kung Fu como o Sandá, por exemplo, que é uma modalidade um pouco mais recente, mais moderna. Eles têm uma visão assim de que Kung Fu é aquilo do filme e a gente que está em competição vê que não, né? Então assim, se você... eu já vi isso em escolas, por exemplo, você vê uma propaganda assim, treine tantas vezes por semana, daí tá as modalidades, Kung Fu e do lado tá Sandá, como se fossem matérias diferentes. Então, eu vou deixar bem claro o que é e não o que o pessoal acha que é. Por exemplo, Sandá, ele vem de um termo chamado
Sanshou Duida, que significa lutar livremente, agarrando, luta livre, com as mãos, com as pernas e com as mãos. Então eu uso o meu braço, minha perna, posso socar, chutar, eventualmente, dependendo da regra, ajoelhada, cotovelada, e posso levar para luta agarrada, que vulgarmente o pessoal chama de wrestling, né? Mas a arte marcial chinesa, a parte de luta agarrada é shuai, né? Então, assim, eu começo a analisar esse tipo de coisa e ver por que o pessoal acha que o Kung Fu é uma coisa e o Sandá é outra. Não. Literalmente, Sandá não é um estilo de luta. Sandá significa lutar livremente dentro da arte marcial chinesa. Então, uma coisa que eu uso muito bem para explicar é assim, karatê. O karatê é uma modalidade antiga, tal, japonesa. O karatê se disputa em várias categorias, mas as principais. Kata, que é a seção de movimento, onde eu estou enfrentando vários adversários imaginários, e o kumite, que é a hora que eu estou lutando. No Kung Fu não é diferente. Então, se eu estou fazendo as formas, que seria o kata no karatê, o nome disso é taolu. Vulgarmente o pessoal chama de kati, mas é taolu. Se eu vou lutar, o nome desse ato de se lutar sem armas é sandá. Então não existe um praticante de Kung Fu que vai fazer um combate, isso tradicionalmente o nome daquele combate não seja sandá. Sandá é o ato de se lutar livremente. Isso aí tem mais de 2000 anos. Isso aí, antes da construção da Cidade Proibida, o nome já tem a citação de Sanshou Tuida, o ato de se lutar livremente. Aí a gente vai entrar numa parte diferente, né? Você falou do que é de tradição e o que é moderno, o que não é moderno. Acho que aí é o ponto que a molecada não entende. Que muitas vezes, principalmente leigos, né? Inclusive, há um tempo atrás, acho que tem um mês ou dois, um rapaz chegou para mim, né, um conhecido, e perguntou se os saltos que eles viam nos filmes eram reais. Mas é verdade que o cara salta, ou seja, a inocência da pessoa, apesar de estarmos no ano 2022, ainda é muito comum. Ainda tem, é comum. E do pessoal associar o Kung Fu, por exemplo, no MMA mesmo, tem vários atletas que são do Sanshou, ou do Sandá. Muito. Que só pelo fato do cara fazer um jab direto, o cara não associa ao Sandá. Não associa ao Kung Fu, aquilo é verdade. Não associa ao Kung Fu. Agora, se o cara fizer uma garra, muitos leigos ainda querem ver esses golpes na luta. Sim. Puxa, mas o cara não fez a garra do tigre, não fez o golpe da pantera. Eu gosto de explicar isso simples. Eu coloco um saco de pancada pesado, um saco de pancada bom, pesado, na frente de um aluno. Eu mando ele executar um soco com toda a força de mão, de punho fechado. Depois eu peço para ele fazer um golpe de serpente com a mão aberta. Ele vai acontecer o que com a mão? Ele vai quebrar o dedo. Pois é. O que é mais fácil fazer? Com a mão fechada. Então, assim, os dois funcionam? Funcionam, mas em quais ocasiões? Exatamente. Você vê num evento de MMA, quando alguém erra a regra e o dedo entra no olho do oponente. A luta, quando ela não acaba, o cara fica 5 minutos ali de tempo médio. Fácil. É mentira? Exatamente. Isso aí eu mostro centenas de vídeos para vocês. Agora, a mão fechada, quase sempre a luta termina ele socando. Então tem o que é otimizado e o que não é. Cara, quando o cara vem com esse tipo de argumento para mim, mas não parece Kung Fu. Não tem não parecer Kung Fu. O ser humano, ele obedece uma regra que é a regra da biomecânica. O nosso corpo se move para as direções onde ele foi programado e feito para se mover. A mecânica do corpo é essa. Então, se eu estou fazendo garra, se eu estou de mão fechada, se eu estou fazendo leopardo, se eu estou fazendo 2 dedos no olho ou palma da mão, é o mesmo movimento. O movimento da minha mão não muda o meu estilo. Exato. Então, se eu estou ganhando, se você está ganhando de mim com mão fechada, por que você vai abrir o dedo e correr o risco de quebrar seu dedão? Não? Pois é. Então, tudo isso é Kung Fu. Qualquer arte marcial se treina golpe reto. Qualquer arte marcial se luta com uma perna para trás e a outra mais à frente. Qualquer arte marcial, se ela está com a mão aberta, se ela está com a mão fechada, se ela está com a mão em garra ou se ela está com a mão com a pinça do louva-a-Deus, não muda. Isso é uma guarda universal. Isso é uma guarda universal. Então a biomecânica, nada foge da biomecânica. Sim. O ser humano ele vai lutar do mesmo jeito. Por isso que todas as lutas no mundo são parecidas. Bruce Lee tinha uma frase ferrada, né? A não ser que o ser humano tenha 3 braços e 4 pernas, não existirá uma maneira diferente de lutar. Então, o cara estudava biomecânica em 1960,
A biomecânica já estava bem evoluída nessa época, todo mundo já estudava, mas é o que eu te falo, cara, é o leigo e vem a parte do filme que atrapalha, porque você vê, sempre tem que mostrar o que é o poder, sempre tem que mostrar o tigre atacando. Então assim, a gente vai entrar naquilo que a gente falou do que é esporte, Exato. O marcial, que é ginástica, o que é ginástica defesa pessoal. e o que é luta efetiva. Isso. Até a própria luta tem as divisões, como você falou, do sandá com regras, dentro de um espaço onde tem limitações, ou situações de rua. Situação de rua, exército, que nem que na China, pode, por não exemplo, pode. não tem regra. O MMA, por exemplo, não vale dedo no olho, não vale golpe na garganta, golpe baixo. Na rua é diferente. Então é muito fácil se eu colocar uma luva de boxe no macaco, ele vai lutar parecido com um ser humano. Né? Porque a biomecânica dele é parecida com a nossa, então você entendeu? Sim. Sem luva, tudo é rua. Ou seja, o Kung Fu é uma das, se não for a mais antiga das artes marciais. Ela é a mais antiga. E até hoje ainda não está clara essa questão do que é real, do que é filme, ou seja, até porque, pegando a nossa época mesmo de locadora, tinha uma parede cheia de filmes, só uma sessão Kung Fu. Um filme ou outro de taekwondo, A gente saía da academia quase meia-noite, passava lá, que fechava depois da meia-noite. Pois é, alugava um Só pra ver monte. os filmes, ficava Então vendo, assim, trocava os filmes. tem muito filme de Kung Fu, muito. Muito filme. Se a gente sair agora para procurar um filme de capoeira, 2, 3 talvez? Sim. Filmes que falam sobre a arte do taekwondo. Taekwondo você não vai achar. Judô. Talvez não, porque não tem, a gente também não teve muito acesso à cultura coreana. Acho que a China abriu a porta um pouco antes da Coreia. Sim. Então tem uma relação muito coisas grande de aí, filmes. pra E aí filme. o Kung Fu ficou aquilo, registrado como apenas os animais, e aquilo é a forma de lutar. O cara imita o animal e é um erro que normalmente o pessoal comete. Em Kung Fu a gente não tem como imitar um animal, porque a nossa biomecânica é diferente da do animal. Você não imita o movimento do animal. Sim. Você imita o comportamento. Claro. Né? O comportamento, não o movimento. Sim. Sim. Por exemplo, o tigre. Se você for analisar um tigre lutar, você vai reparar que ele não luta parecido com um cara que faz um Kung Fu tigre, por exemplo. Exatamente. Ele, é o que a gente falou, o tigre ele parece muito mais com um wrestling do que ele agarra, vai pro chão e mata no chão. E ele bate de lado. Né? Cravou, catou. Patada de frente você não vê num tigre, mas garra de tigre, não significa tô lutando igual a um tigre, não é isso. Então o foco dentro do Kung Fu seria dedo no olho, acabou. Sim. Dedo no olho, acabou a luta, preciso agarrar você, fortaleço ali tendões e tal, e puxo. Isso aí me ajudaria em vários tipos de situações, para clinchar, para puxar roupa, Sim. orelha, cabelo, uma situação de defesa pessoal. Aí eu acho que Até porque os animais, eu acredito que assim, essa referência dos animais em velocidade, força, agilidade, é muito de acordo com a estrutura da pessoa. sim. Um cara mais pesado, de repente, um estilo tigre. Pega um cara que parece um quero-quero e ele vai se achar um tigre. Coitado, não tem como. Aí a questão da força, como aplicar. De repente, um cara mais baixo e franzino, Sim. ele pode usar a agilidade dele, que aí é onde se aplica mais o estilo louva-a-Deus, por exemplo. Sim, acho que é uma coisa que é mais o comportamento. Exato. E essa questão que você está falando é primordial, porque assim, a gente aprende a matéria igual, treino rachão que a gente fala. Todo mundo aprende o mesmo golpe, todo mundo aprende a mesma técnica, mas o meu Kung Fu não é o seu Kung Fu, a gente treinou junto. Exatamente. E o seu Kung Fu não é o Kung Fu do seu aluno que você ensinou hoje. Então cada um tem o seu sistema de aplicar aquilo. Então é o biotipo, é o que você falou. O tipo físico do cara vai influenciar muito nisso aí. Tigre, por exemplo, você me fez lembrar o triângulo do Choi Li Fa. Choi Li Fa, por exemplo, a gente não enfrenta de frente o adversário, a gente triangula para atacar, É sempre as esquivas e golpe tigre circular. só ataca triangulando, ele vem de frente, pega de lado e leva pro chão e derruba. Joga. Aí você vê algumas técnicas, tipo de queda, que ela utiliza o movimento, o comportamento tigre. Sim. Porque ele nunca ataca de frente, ele sempre triangula, faz o cara se mexer, o cara se mexe, você está sempre um passo à frente do cara. Tá? Isso o pessoal tem que entender. Ninguém luta igual um louva-a-Deus, ninguém luta igual um tigre, ninguém luta imitando um macaco. Que a intenção não é imitar. Não é imitar, é o comportamento que ajuda o bicho. Pô, o cara, como é que ele faz? Como é que a garça espanta o
a cobra, né? Isso. E ela espanta a cobra, cara. E ela mata a cobra. E se projeta para as asas para parecer maior. O que ela faz? Mais isso, forte. Isso. Tipo, né? Então tudo isso, o grito, uma batida de pé no chão, quem nunca viu, né? Royce Gracie mesmo, às vezes ele enfrentava cara maior que ele dava aquelas batidas de pé no chão, o cara já ficava afastava meio, 3, 4 metros. Cara, aquilo é defesa pessoal. Então, ele impedia que o cara entrasse nele naquele momento, porque ele não estava confortável para receber golpe naquele momento. Sim. Então tudo isso dentro da arte marcial chinesa é Kung Fu, né? E Kung Fu é muito rico justamente por essa diversidade de animais, de técnica, de como aplicar isso. E não deixa também de trazer essa cultura da China mesmo, que é essa visão dos animais, né? É um caminho... Kung Fu eu costumo falar que é um caminho sem volta e sem fim. Uhum. Tem uns alunos meus novos aí e me perguntaram, professor, que faixa que eu tô? São novos. Uhum. Aí eu não coloco faixa em ninguém novo, é pré-fase, você não está graduado. Eu falo, não importa. E quando você tiver com a sua faixa e tiver na faixa bem avançada, na faixa preta, você vai descobrir que você não aprendeu nada, que você está começando. Então a gente trocando ideia, eu aprendo um monte de coisa com esse cara aqui, cara. Então, tipo, meia hora de conversa, você começa a ver outra visão. Eu acho que Kung Fu é uma visão de mundo, né? Sim. Uma visão de comportamento humano. E quando eu falo Kung Fu, eu estou falando de todas as artes marciais, de qualquer estilo de arte marcial. Exato. Isso para a China, todo tipo de arte marcial, onde se precisa treinar para ter habilidade na China, tem um nome. O nome disso é Kung Fu. Isso é muito legal né? Que sai um pouco da linha do combate, né? Sim, se for falar realmente... Na verdade, nada é combate, tudo é combate. Então, você começa a falar, pô, cara, né? Esse cara bebeu, é água. Mas nada é combate, tudo é combate. A vida nossa é uma luta diária, né? Então, né? Interna, externa e o tempo todo. E o Kung Fu, a luta diária, é isso. Joia. A luta física é o último estágio da atitude mental. Quando a gente não tem mais o que fazer, daí a gente parte para a luta física. Então, a luta é... Com certeza. O pessoal não espera isso às vezes de mim, né? Acha que vê certas postagens, algumas coisas, é quem não me conhece, né? É o que eu te falei, uma meia verdade e uma mentira inteira. Então, o Kung Fu é um todo. Um todo. Eu não admito que alguém aprenda Kung Fu pela metade. Ele tem todo tipo de conhecimento de filosofia, de cultura chinesa, a parte de medicina, né? Que a gente queira ou não queira, os próprios exercícios respiratórios te passam isso. Saber como se alonga de uma maneira correta, como trabalhar o movimento de uma maneira correta. Tudo isso é prevenção, né? E tudo isso é luta. Sim. Acho que esse que é o mais importante. Né? Legal. Bom, esse é um bate-papo que vai longe, né? Até para o vídeo não ficar muito longo, Fábio. Sim. A gente vai ficar por aqui, mas com certeza vamos trazer um próximo vídeo aí com a parte prática, né? Justamente para desmistificar o que é tradicional, do que é folclórico, do que é esporte, o que é competição, o que é situação de rua, como eu falei, defesa pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não se inscrever no canal, né? Deixar um joinha aí e ficar atento aí, né, Fábio? Nos próximos vídeos, vamos programar mais encontros aí, que acho que foi um papo bem legal e vai longe, né? Esse é o tipo de assunto que não tem fim. Até para deixar claro para os leigos, né? O pessoal que amantes das artes marciais aí, essa visão. O que é tradicional e o que não é tradicional. Vocês mandem pro Jean nos comentários. Joia. Legal? Obrigado.